Jesus, só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Senhor Deus, Tu és a verdade, e nessa noite nós queremos clamar que o Senhor venha se revelar a cada uma de nós aqui e possa estar trocando toda mentira que há dentro de nós pela Tua presença, que é a verdade. Só Tu, só em Ti há palavras de vida eterna. Troca, Senhor, toda palavra maldita pelas palavras do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Podem se assentar. Eu acho que eu cumprimentei todas. Não foi de propósito que a gente estava ali na recepção, foi porque realmente precisou. Mas foi legal, né? Eu pude cumprimentar todas, acho que todas, uma a uma. Mas, novamente, quero dar boa noite a cada uma de vocês. Dizer, assim como a Danúbia, a Bruna, né, que estamos muito felizes em receber cada uma e poder estar aqui como igreja, né, como mulheres de Deus, para ouvir aquilo que Ele tem para nós. Antes da gente, de eu entrar na palavra, uma pergunta. Tem alguém, alguma de vocês que está aqui pela primeira vez e que não recebeu a lembrancinha? Aí levanta a mão só para não ficar sem, né? Não? Todo mundo recebeu? Então tá, ótimo. Forte o testemunho, né, irmãs? Quando a pastora Carol, ela falou que ela não ia poder estar no culto e pediu para que eu trouxesse a palavra, ela comentou sobre que haveria esse testemunho. E o testemunho da Danúbia, ela é muito forte, né, mas, infelizmente, ele não é incomum. Eu não tenho dados reais aqui, né? Eu acho que eu nem me apresentei, né? Então, eu sou a Larissa. Prazer a todas. Né? Eu sou a Larissa. E estou aqui para trazer um pouco, né, e ser um canal de Deus aqui, da presença de Deus, daquilo que Deus tem falado para mim, tem para compartilhar com vocês. Mas, como eu estava dizendo, eu não tenho dados aqui para trazer em relação ao número de pessoas, né, que sofrem algum tipo de abuso. Mas a gente já ouviu que está na casa dos 80% das pessoas dentro da igreja que já sofreram algum tipo de abuso, né, sexual. Então, isso é muito forte, né? E pensando no tema, né, que é trocando a mentira pela verdade, todo abuso, ele é uma forma muito difícil, né, que a gente pode passar, mas pela qual o diabo usa para nos mentir. Essa é uma das formas, uma forma muito triste, né? Mas eu quero dizer para vocês que talvez estejam pensando que não, para mim o diabo nunca contou nenhuma mentira, que a gente é enganada pelo diabo talvez desde o útero da nossa mãe. Desde lá, a gente já pode estar sendo alvejada com mentiras que ele tem contado, né? E hoje a gente vai ver, talvez, algumas formas, algumas mentiras que talvez ele já contou para mim, já contou para vocês, e que ainda estão enraizadas, né? E que nos prejudicam muito de viver aquilo que Deus tem para nós.
Em Provérbios 23, 7, eu nem vou pedir para vocês abrirem esse texto, por quê? Porque em muitas versões ele não está escrito dessa forma. Eu vou até dizer as versões que eu trouxe aqui, para que depois vocês dizem, não é esse texto. É assim, tá? Só que as duas versões que eu trouxe, a primeira é a versão Almeida Corrigida e Fiel, e a segunda é a versão Almeida Revisada, Imprensa Bíblica. O que é isso, Larissa? É o jeito que a Bíblia foi traduzida. Existem muitas traduções, e essas duas que eu falei são duas delas. E na primeira, o versículo de Provérbios 23, 7, a primeira parte, está escrito assim: porque, como imaginou em seu coração, assim ele é. E na segunda versão está escrito assim: porque, como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Aqui a Bíblia está dizendo que os nossos pensamentos, eles determinam como nós somos. Como nós imaginamos, como nós pensamos, assim, né, nós somos. De certa forma, aqui é um outro contexto, se a gente for ler lá no capítulo 23, mas eu tenho visto, né, para quem não sabe, eu trabalho como psicóloga, e eu tenho visto na prática, muitas vezes, né, e depois que entendi isso, na minha vida, muitas vezes, eu sendo um tipo de pessoa, eu reagindo de certa forma, eu agindo, né, eu tendo atitudes de algum tipo, em função dos meus pensamentos. A gente, às vezes, não se dá conta disso, porque esses pensamentos, eles não são pensamentos, aqueles pensamentos que a gente senta e fica refletindo, até podem, né, se tornar, mas são pensamentos muito rápidos, que passam pela nossa cabeça. E esses pensamentos, eles não vêm do nada. Eles não são pensamentos que, sei lá, brotam assim, do além na nossa cabeça e a gente começa a ter, né, aleatoriamente. Eles têm uma raiz, eles têm uma razão de estarem ali. Todos eles. Inclusive agora vocês devem estar pensando muitas coisas, né, passando muitos pensamentos pela cabeça. Ai, meu Deus, como é que será que está o meu filho lá em casa com o marido? Ai, meu Deus, eu esqueci de fazer tal coisa. Ai, olha só a bolsa daquela pessoa, olha o batom dela, olha o sapato. Ai, eu esqueci não sei o quê. A gente fica, né, e mulher eu acho que ainda é mais, né? A gente fica com muitos pensamentos o tempo inteiro. E esses pensamentos, eles têm raízes. E muitas vezes, esses pensamentos que determinam como nós somos estão enraizados em mentiras. Tem uma frase que eu pesquisei na internet, né, como todo mundo, e diz lá que foi não sei se eu vou saber falar, embora tenha a descendência alemã, não manjo nada. É do Joseph Goebbels. Que coisa estranha. Ele era o ministro da comunicação do Hitler na Alemanha nazista. Esses dias até ouvi um filme sobre ele. E esse cara, dizem que ele falou essa frase, não sei se é verdade, mas dizem que ele falou o seguinte: uma mentira repetida 1000 vezes acaba tornando-se verdade. Não estou querendo dizer que as mentiras podem se tornar verdade, mas se a gente se acostuma com elas, elas podem vir a se tornar verdade para nós. Então, muitas vezes, a gente tem ouvido mentiras repetidamente do diabo e elas não soam mais como mentiras, porque foi tão bem contado, como eles faziam lá na Alemanha, né? Eles faziam vídeos, né? Uma vez eu vi, eles faziam vídeos lindos em que os judeus iam ser enviados para lugares lindos, campos bonitos para ficarem. Na verdade, eles estavam sendo enviados para campos de concentração onde tinham que trabalhar de forma escrava e ainda depois de serem mortos. Mas para o povo alemão não ir contra, eles passavam isso na mídia. E a ideia era essa, de tanto falar
que o Hitler era bom, que o que ele estava fazendo era bom, as pessoas iam acreditar, e muitos acreditaram, e muitos talvez ainda hoje acreditam e têm esse pensamento. E assim o diabo age. Se a gente pensa que nós somos, ou que as pessoas são, ou que o mundo é, conforme aquilo que a palavra de Deus diz, conforme aquilo que a Bíblia diz, nós vamos agir, nós vamos nos relacionar com as pessoas baseado nisso. Já, se a gente acredita naquilo que o diabo tem dito, a gente vai se basear e vai acreditar nisso. E assim, irmãs, a mentira, ela não é aquela mentira que alguém chega e conta uma mentira, né? Tipo assim, inventa uma história, né? Essa mentira que eu estou falando é algo muito sutil, muito pequeno, uma sementinha minúscula, que em alguma situação da nossa vida o diabo conseguiu plantar. Só que conforme essa sementinha vai crescendo, ela vai se tornando forte e ela começa a dominar a nossa vida. Talvez lá aos 11 anos, quando a Danúbia passou por aquilo, né, por aquele abuso, uma sementinha foi plantada dentro dela. Uma sementinha de que talvez os homens não prestavam, ou pelo menos aquele homem não prestava. Uma sementinha de que talvez ela tinha culpa, que ela não tinha valor, que ela era impura, ela estava suja. Não foi alguém que chegou e disse isso para ela. Às vezes acontece, alguém diz algumas coisas para nós e a gente acredita, né? Quanto mais se são pessoas que a gente ama, pai, mãe. Mas às vezes não precisa ser dito nada. Situações o diabo usa para plantar essas sementinhas de mentira dentro da gente. E conforme a gente vai permitindo, às vezes não é nem por permitir assim, tudo bem, mas é porque a gente não sabe que aquilo é mentira. Para nós é uma verdade. E aquilo vai crescendo, se fortalecendo, e a gente começa a viver de uma forma guiada por aquilo. Eu não sei, né, da vida da Danúbia, mas quantas pessoas que talvez passaram por algo assim, depois têm tantas dificuldades para se relacionar com outras pessoas, no casamento, dificuldades às vezes sexuais por causa do que passaram, dificuldades com o corpo, dificuldades com tantas coisas, porque tem uma mentira que está conduzindo a forma como a gente vive. A Bíblia fala, em Gênesis 1:27, que Deus criou o homem à sua imagem, que a imagem dele nós fomos criados, homem e mulher, Deus os criou. Essa é a verdade absoluta para as nossas vidas. Não importa o que o diabo tem dito, nós somos especiais porque nós fomos feitas à imagem de Deus. E Deus enviou o seu Filho, tão precioso para essa terra, para morrer pelos nossos pecados, mesmo quando nós ainda nem sabíamos que Ele existia, nem queríamos saber de Deus, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, toda mentira que diz que nós não temos valor, ela é uma mentira, né? Toda voz que diz que nós não temos valor, ou que nós não conseguimos, ou que nós somos, não temos nada de bom, é uma mentira. Porque se a gente for ler em João 8:44, lá no final do versículo diz assim: porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então a mentira talvez seja a única coisa que o diabo criou e que deu certo, né? E que ele consegue, por tantos anos, plantar, né, no coração do homem. Vou pedir para o André colocar uma imagem. Essa imagem eu uso no consultório, talvez não essa exatamente, mas essa comparação com essa árvore. Eu chamava ela de árvore do pensamento, mas eu achei que combina mais a árvore da vida. E ela representa quem nós somos. Eu acho que a árvore, talvez para quem está aqui vai ficar, não sei se consegue ver por causa do aquário aqui, mas a árvore ela tem todas as partes para nos ajudar a entender como nós somos muitas vezes.
lá em cima, na copa da árvore, né, nós temos os frutos, as folhas, e eu digo que são as nossas emoções e os nossos comportamentos. Como nós reagimos no dia a dia? Como é que nós nos comportamos no dia a dia? Às vezes a gente tá tudo bem, daqui a pouco, sei lá, alguém fala alguma coisa, alguém, né, a gente diz, alguém pisa no meu calo, e a gente se arma, né? E responde, e já não quero mais saber disso, e já não quero mais falar contigo, ou, sei lá, começa a chorar, ou começa... E aí a gente pensa, nossa, por que isso agora, né? Tudo isso que acontece lá em cima é uma reação que vem das nossas raízes. Ali está escrito crenças nas raízes, não é a crença religiosa. São aquilo que a gente acredita como verdade. Se uma mentira foi nos contada tantas vezes que eu acredito que ela é verdade, ela se torna uma crença dentro de mim. Então, eu me movo, eu ajo, eu reajo baseado nisso. Às vezes, ali está a situação, né? A situação não é a árvore. Às vezes as coisas acontecem, às vezes não todos os dias as coisas acontecem com a gente. E a gente tem reações inesperadas, ou às vezes a gente tem um padrão de reação. A gente é aquela pessoa que as pessoas já conhecem assim, nossa, aquela lá é antipática, ou aquela lá é fechada demais, ela é azeda, uma pessoa assim chata de estar perto. Por que ela é assim, né? Porque tem alguma raiz ali embaixo que faz ela ser assim. Tem alguma mentira que está ali embaixo que faz ela ser assim. Às vezes não é um padrão, assim, né, de que a pessoa é sempre assim, mas a gente às vezes tem reações todos os dias que mostram, né, elas só refletem aquilo que está muito mais profundo dentro de nós. Como eu falei, a gente pode ouvir essas mentiras desde antes da gente nascer. A Danúbia falou do encontro, né, daquela questão de passar limpo a vida desde o útero. Muitas vezes, essas raízes elas foram iniciadas lá no início da nossa concepção. O que a nossa mãe, que estavam passando naquela situação em que ela ficou sabendo que estava grávida? Será que ali o diabo não usou aquela situação para plantar uma sementinha de rejeição, de que nós não éramos queridas, não éramos amadas, de que nós não deveríamos nascer? Às vezes a gente pensa, nossa, mas não aconteceu nada tão grave assim comigo como aconteceu com a Danúbia, por exemplo. Mas a gente vive com uma luta constante de se sentir rejeitado, talvez algo assim, que a gente nem sabe direito, mas que talvez tenha acontecido. E às vezes não são só esses traumas grandes, né? A gente pensa, nossa, nunca aconteceu nada assim. Mas às vezes outras coisas simples do nosso desenvolver como criança, como adolescente, depois como adulto, que vai gerando essas crenças. Um exemplo delas é claro, e acho que muito comum para nós mulheres, acho que para todo mundo, mas principalmente para nós mulheres, a comparação. Às vezes lá, quando a gente é criança, a gente é comparado com alguém, né? A gente e às vezes não é nem por mal, né? Ah, mas tal pessoa, a tua irmã isso, ou a tua prima aquilo, ou olha lá, não sei o quê. E aí a gente começa sempre a achar que a gente não é bom o suficiente, que a gente precisa ser diferente, ou que eu preciso sempre provar que eu sou muito boa. A minha mãe está aqui, eu nunca falei, eu acho isso para ela, mas é que também não é uma coisa que me machuque muito. Mas eu sempre tive a minha, assim, não vou dizer a maior luta, né, porque, sei lá, mas muita luta nesse sentido, de ter que ser muito, de sempre achar que não está bom, de eu ter que sempre fazer muito bem. Eu lembro de uma vez
que eu era adolescente e eu chorava em casa, daí, muito, daí a minha mãe perguntou o que era, daí era porque tinha chegado um colega na minha turma que ele era muito inteligente, e eu sempre fui a mais inteligente. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer agora, né? Eu preciso, não vou conseguir mais ser. E aí é aquela mentira, eu não vou ser aceita se eu não for a melhor. Eu não vou ser querida se eu não me destacar. Né? E não foi por mal, talvez, que algumas vezes, talvez ela ou meu pai me compararam com alguém, ou até aquela brincadeira, né, de tipo assim, olha só, vi um boletim, tirei 10, fez nada mais que a tua obrigação. Né? São coisas simples que todo mundo passa. Todo mundo passa. E podem ser fontes, assim, brechinhas por onde o diabo entra e planta aquela sementinha, que brota e se transforma numa árvore tão grande. Ontem aconteceu um negócio muito engraçado. Eu estava em casa ontem, durante o dia eu tinha me programado, eu vou acordar bem cedo, que essa semana a gente começou um propósito lá em casa de acordar cedo, uma coisa bem inédita, tomar chimarrão e orar. Que a gente não toma chimarrão, sabe? Aí, o primeiro dia deu certo, o segundo dia a gente acordou às 6 e o Timóteo acordou junto. Não deu, furou com tudo, não queria mais dormir. Aí eu tinha que terminar, eu tinha que fazer, né, essa parte aí que eu tinha me comprometido, não deu certo. Daí depois eu tinha que ainda corrigir uns testes que eu tinha feito, que eu tinha que entregar. Não consegui fazer enquanto ele dormia, porque ele acordou, e aí ele acordou e não deixa fazer mais nada. E aí eu tinha que fazer faxina, que a casa estava de perna para o ar. Sei que a minha mãe foi assim, um tumulto. O Augusto, que é meu irmão, foi almoçar lá em casa, chegou, estava tudo de perna para cima, eu estava descabelada, eu disse, tu não repara que eu tô meio apavorada. Daí o Timóteo almoçou e, graças a Deus, dormiu. E aí eu fui fazer faxina? Não. Sentei para ver um vídeo no YouTube. Porque eu precisava relaxar, eu estava muito cansada. Muito estressado. Enquanto de manhã ele estava lá olhando um videozinho, eu corrigi logo o teste, terminei, graças a Deus. Aí fui fazendo assim alguma coisa ou outra, botando roupa para lavar e tal. E aí quando ele dormiu, eu pensei, agora eu preciso limpar o banheiro bem, tudo em silêncio, para ele não acordar, para terminar até o Diogo chegar. E aí eu fui ver o vídeo do YouTube. E aí eu estava vendo, e era de uma blogueira que eu acompanho, né? E não é nada contra a pessoa, nada a ver, nada. Só que eu acompanho ela, e ela nos últimos dias, assim, semanas, tem falado ela é brasileira e mora na Austrália. Uma casa lá, linda que ela comprou. Linda, ela mesma fala que é a mansão dos Bracho. Quem tem mais de 30 anos lembra da Paola Bracho? Que tinha aquelas casas mirabolantes das novelas mexicanas. E ela fala que é uma casa, sim, é uma casa realmente muito bonita. E aí, enfim, ela é bonita, ela é maquiadora, ela é bonita, ela é bem-sucedida, ela tem uma família bonita. E aí ela falando disso, e aí ela fez aquele vídeo específico era porque era dia do aniversário dela. E aí o vídeo começava com o marido dela, que tinha feito uma surpresa. Ele mesmo filmado, que ele nunca faz isso, segundo ela, não sei, filmado ele indo comprar um presente para ela dela, e foi lá numa relojaria super cara e famosa e comprou um colar de diamantes para ela e voltou. Aí mostra tudo isso no vídeo. Quando acabou o vídeo, eu estava assim. Eu já estava triste. Eu estava triste, eu pensei, mas que droga, ela lá na Austrália. Na Austrália. Magra, bonita, com uma família linda, com uma casa maravilhosa, com um colar de diamantes que o marido comprou de surpresa, e eu aqui. Ai, gente. Com essa casa de perna pro ar, tendo que fazer a faxina bem quietinha. Ai, desculpa. E aí, na hora, assim, eu lembrei que eu ia ter que ministrar isso aqui, eu pensei assim, poxa vida, quantas vezes isso acontece? E a gente já começa a pensar que a nossa vida é uma porcaria, que o nosso marido é uma porcaria, que o nosso filho é uma misericórdia, é tudo uma porcaria, e a gente tinha que morrer mesmo, e sei lá, ou se separar,
ou tem que emagrecer, ou tem que então ficar rica e tem que trabalhar, ou sei lá o que a gente tem que fazer. Porque a gente se comparou com alguém. Antes a gente já fazia isso, né? Talvez com as pessoas que a gente convive. Mas hoje a gente tem a possibilidade de fazer isso todos os minutos, porque a gente tem um trocinho ali cheio de fonte para a gente se comparar, que se chama celular, onde tem o Instagram, onde tem o Facebook, onde tem ali um negócio cheio de mentira para nós, que a gente entra e olha a vida dos outros como perfeita e a nossa não é perfeita. E aí a gente vai se achando cada vez pior, e às vezes não é nem só nesse sentido, a gente vê uma pessoa super espiritual, dando testemunho e pensa, meu Deus, eu sou uma porcaria de crente. E aí a comparação é uma fonte inesgotável de mentira para a nossa alma. Porque a gente olha aquilo que está externo, porque se a gente olhar ali para a árvore, vamos imaginar que a parte de cima lá das frutas e que a emoção e o comportamento é aquilo que a gente aparenta para as pessoas, como nós somos por fora. Né? A gente pode, como seres humanos, maquiar isso muito bem. A gente não é só instinto, a gente não é só assim, sinto, ajo. Não, a gente sente, a gente ainda consegue fazer de conta assim, e agir. Então, no Facebook e no Instagram ainda tem uma tela ali que nos ajuda a mentir muito mais. Então, quantas vezes a gente se compara e a gente acha que a gente não está bem, que a gente precisava ser diferente? Às vezes as comparações, e eu acredito que muitas vezes, na maioria das vezes, elas nos levam a pensar menos de nós. Né? Que nós somos menos. Mas, às vezes, elas também nos fazem pensar que nós somos mais. Às vezes, a mentira também pode ser assim. Né? Nossa, como eu estou bem. Ou, tipo assim, olha só. Isso é mais raro, mas acontece. Quantas vezes a gente se acha, né? A gente não fica falando isso, porque é feio, né? Mas a gente se acha, às vezes, né? A gente acha que a gente tem... Sei lá, a gente é mais simpático, ou a gente é mais bonito, ou a gente é mais, sei lá, mais inteligente, né? E a palavra de Deus fala em Romanos 12, 3, que... vou ler o versículo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente ou equilibradamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, tanto é pecado a gente se achar, quanto se achar menos. A gente, não sei dizer se é pecado, né, mas a gente precisa entender que isso nos prejudica. Prejudica porque nós temos uma função na Terra que é se relacionar. Deus nos criou para isso. E essas mentiras, elas transformam o nosso jeito de ser e muitas vezes nos impedem de termos bons relacionamentos com as pessoas. A gente cria barreiras, a gente às vezes faz essa mentira, né? Por exemplo, a mentira de que nenhum homem presta. Quantas já ouviram isso? Só umas? Vamos lá, verdade. Quantos ouviram isso? Nenhum homem presta, todo homem é sem vergonha. Muitos são, mas não são todos. Né? E aí a gente vive a vida se relacionando com os homens baseado nessa mentira. Sei lá, tanta mentira que a gente... Tanto ditado que a gente ouve que é pura mentira, né? Tanta verdade que foi passada de geração em geração, que é tudo mentira. Porque uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando verdade. E uma coisa que nós temos, eu trabalho também muito isso com os pacientes, é que, vamos pensar assim, eu acredito que eu sou feia, essa é a minha crença. Talvez eu não fique falando por aí, né, mas eu penso assim. E aí, eu acredito nisso. Para mim, isso não é mentira, isso é verdade. Talvez assim seja um pouco confuso, mas vamos lá. É verdade para mim. Então não adianta vir qualquer pessoa e me dizer, não, tu é bonita. Por quê? Porque para mim ela que está mentindo. Né?
a gente sempre tem a tendência a acreditar naquilo que está em nós. A gente sempre tem essa tendência a tanto acreditar que a gente começa a agir de uma forma quase assim de nos sabotar. Então vamos usar um outro exemplo. Eu acho, como lá eu falei, né, às vezes eu acho assim que eu não sou boa o suficiente, né? Que eu falei lá no começo, não sou boa o suficiente, eu preciso fazer mais. E aí eu faço alguma coisa e aí não dá certo. Vamos pensar, sei lá, no meu trabalho, eu dou muito esse exemplo, né? Se alguém me ouvir aí no YouTube, blogueira, gente, do caralho. Se me perdi, né? Fui bobear. Eu me acho incapaz. E aí um paciente meu vai uma vez, nunca mais vai. Isso pode acontecer em outras coisas, né? Ou nunca mais vai. Ou eu vou fazer uma comida lá e queima, ou fica ruim, ou alguém come e já faz uma... Não fala nada, mas assim, eu fico só olhando assim. Não gostou, né? Aí, o que a gente faz? A gente larga isso. Por exemplo, muitas vezes, não é que a gente sempre faz isso, a gente pode fazer uma tendência. Se eu não sou boa profissional, então eu nem vou mais me dedicar nisso, não adianta mesmo, sou ruim. E aí o que acaba acontecendo? Eu acabo me tornando uma péssima profissional e acabo não sendo boa, e aí eu não tenho paciente, daí não... O que eu faço? Eu me saboto, eu confirmo aquilo que eu acredito. Se eu acredito que os homens não prestam, quantas vezes a gente vai lá e escolhe aquele que não presta mesmo, para confirmar que não presta mesmo, e daí isso só vai se confirmando, a gente vai buscando confirmar aquilo que a gente acredita. Isso não é algo assim que eu paro e decido, hoje eu vou confirmar. Não, é automático. Tem a ver com o fluxo da árvore. Uma bananeira dá banana, não dá laranja. Se eu acredito nisso, vai acontecer isso. Não é mágica, não é assim, vou acreditar e vai acontecer. Não, tem a ver com a nossa postura, porque os nossos pensamentos, as nossas crenças moldam a nossa postura. Nossas emoções e atitudes são fruto do que acreditamos. Nós precisamos, a partir do momento que a gente entende que há uma mentira, trocar essa mentira pela verdade que nos liberta. Em João 8,32, um versículo que ficou no Brasil conhecido muito desde o ano passado, né? Diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E não é a verdade... né, no caso, verdade é verdade, mas não é assim aquela verdade que alguém me conta uma mentira e vem me conta a verdade. Não, é Cristo. Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, e conhecereis Jesus, e conhecereis Cristo, e Cristo vos libertará. Como a gente vai conhecer? Em João 17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em João fala que o verbo se tornou carne e está no meio de nós. Jesus, isso pode ser meio confuso, mas a palavra de Deus, ela se entende de forma espiritual. Então, busca entendimento da parte de Deus nisso. Jesus é a palavra de Deus, que foi feita carne, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, e é a verdade que nós precisamos para combater todas essas mentiras, que são muitas, e que são sutis, e que não acabaram porque a gente ficou adulta, continuam existindo oportunidades em que o diabo pode nos mentir. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer para mudar alguma coisa em nós? Perceber que isso está acontecendo. Enquanto eu acho que é assim mesmo, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, e é assim mesmo as coisas, a gente vive aquela vida achando que é normal. Eu só vou mudar a partir do momento em que opa, isso é uma mentira. Às vezes a gente conversa, né, no consultório, e a pessoa diz, tá, mas e agora o que eu faço? Bom, a primeira coisa que tu já fez, tu já entendeu que não é assim, que essa é uma mentira, que essa crença ela não é verdadeira, que você pode mudar. É fácil? Não, mas com Cristo a gente tem poder para isso. A gente pode
ser transformado, de dentro para fora. E aí começar a dar frutos emocionais, comportamentais, diferentes. Porque não vão ter mais base naquela raiz torta, raiz mentirosa, que o diabo um dia plantou em nós. Indo para os finalmente, eu quero compartilhar com vocês um livro que foi muito, muito bênção na minha vida, que é esse aqui, De Bem com Você, Acredite em Deus e Não nas Mentiras que Você Conta a Si Mesma. É da autora Sharon James. No final do livro, tem uma seção que é o guia prático para substituir as mentiras pela verdade. E eu vou ler para vocês aqui algumas mentiras. Uma mentira que não está aqui, mas que eu quero falar para vocês essa noite é: todos nós somos filhos de Deus. É uma mentira. Quem estava no culto domingo ouviu isso. Não. Todos nós somos criaturas de Deus. Nós só somos filhos a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, que nós reconhecemos Jesus, que nós recebemos Jesus. Em João 1,12 diz isso. Que diz lá: pois todos quanto receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem, filhos de Deus. Então, filho de Deus não é todo mundo por aí. Filho de Deus é somente aquele que entende o propósito de Jesus na cruz, a salvação, e decide viver uma vida verdadeira com Ele. Mas existem outras mentiras. A mentira: não sou digna o suficiente. Essa é uma mentira, mas e a verdade que contrapõe isso? Graças a Jesus Cristo e sua obra de redenção, sou muito amada, completamente perdoada, agradável em tudo e totalmente aceita por Deus. O Espírito Santo concede-me poder e meios para eu fazer tudo o que Deus deseja que eu faça. Onde é que está esse princípio? 1 Coríntios 6:11. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Outra mentira: sou rejeitada. A verdade: fui escolhida, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Efésios 1:4. Outra mentira: sou perdedora. Verdade: sou vencedora. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Mentira: não tenho capacidade. Verdade: minha capacidade está em Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. Mentira: sou inferior aos outros. Não sou ninguém. Não sou a blogueira lá da Austrália. Verdade: sou filha do rei. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Mentira: não faço nada certo. Verdade: posso fazer todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Mentira: não tenho nenhum valor. Verdade: o Senhor escolheu-me para ser seu tesouro pessoal. Meu valor não se baseia no que os outros pensam de mim, mas no que Deus pensa de mim. E para Ele tenho um valor incalculável. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Mentira: sou uma pessoa má. Verdade: sou participante da natureza divina. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Mentira: meu pecado é imperdoável. Verdade: Deus perdoou todos os meus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mentira: ninguém me ama. Verdade: Deus me ama imensamente. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. 1 João 3:1. Mentira: eu preciso de alguma coisa.
sei lá, né? Para me sentir completa. Preciso de um marido, de um filho, de um carro, de um trabalho, ser magra, ser bonita, ter dinheiro. Isso é uma mentira. Verdade. Sou completa em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Mentira. Não há esperança para meu casamento. Verdade. Não é impossível, nada é impossível para Deus. Ele pode restaurar meu casamento. Em Lucas 1:37 está escrito: nada é impossível para Deus. Uma mentira. Eu mereço coisa melhor. Verdade. Eu mereço o inferno, que não me deve nada. Eu lhe devo tudo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Mentira, o corpo é meu, posso fazer o que eu quiser com ele. Verdade, meu corpo é santuário de Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus e o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Mentira, não há propósito na minha vida. Verdade, Deus tem planos excelentes para a minha vida. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Existem várias aqui nesse livro, que são chaves para a gente, né? Não é fácil isso, essa transformação, né? A Danúbia falou de um processo que ela viveu, e com Deus a gente passa por processos. Tudo depende de quanto essa mentira está enraizada e o quanto a gente acredita nela. É como um exercício físico, é como um exercício diário que a gente tem que fazer, de decidir não acreditar mais nela. Eu não preciso ser linda, maravilhosa para ter um marido ou para segurar um casamento. Eu não preciso ser rica. Eu não preciso ser melhor que ninguém. E também eu não sou pior que ninguém. Deus nos ama por aquilo que nós somos. E a Bíblia diz que quando nós nascemos, Ele colocou em nós algo especial e único. E nós temos uma responsabilidade com isso, de florescer naquilo que Deus tem para nós. Deus tem uma raiz dele em nós, que Ele quer que floresça. E a gente tem que permitir que isso aconteça. Para isso a gente precisa, primeiro, reconhecer as mentiras. E segundo, decidir trocar elas pelas verdades de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Fechem os olhos. Sei que essa noite a gente ouviu muitas coisas, algumas coisas engraçadas, outras bem fortes, da parte de Deus, o testemunho. Mas eu quero convidar vocês a realmente se colocar diante do Senhor, colocar o coração de vocês diante do Senhor e perguntar a Deus: há uma mentira enraizada dentro de mim que precisa ser trocada? Talvez você, durante a palavra, já entendeu algumas coisas. Vai orando a Deus. Talvez uma grande mentira que você tenha acreditado por tanto tempo é que você não é amada. É que ninguém se importa com você. Mas eu quero dizer nessa noite que, independente de quantos anos você tenha, de quanto tempo de fé você tem, ou se você não tenha uma caminhada com Cristo, Ele te ama e te amou desde antes de você nascer. No Salmo 139 diz que Ele nos conhece desde a formação do nosso embrião, desde antes do nosso embrião ser formado, Ele conhece.
E Ele já amava e Ele já cuidava de nós. Se há alguém aqui nessa noite que entendeu o amor de Deus pela sua vida, que entendeu que talvez viveu e vive tantos anos escravizado por um sentimento de rejeição, de desamor, e que quer ter um encontro com o Senhor Jesus e quer declarar isso publicamente, queria convidar a vir até aqui à frente, para que nós oremos, para que o Senhor Jesus venha habitar no seu coração. Se você nunca fez essa oração, hoje é a sua oportunidade de entregar o seu coração para Cristo, de dizer para Ele que você quer ter uma vida com Ele, uma vida com a verdade, uma vida em que as mentiras vão sendo desmascaradas, em que a sua vida vai sendo transformada, em que a sua vida vai sendo reconstruída por Ele. O Senhor Jesus, Ele está aqui e Ele te ama. E se você sente isso no seu coração, não fique com medo, com vergonha. De repente, venha acompanhada daquela pessoa que te trouxe. Mas não deixe esse momento passar. Entregue seu coração a Jesus. Independente daquilo que nós já vivemos, do que fizeram conosco, o que a gente já fez, Ele nos ama e Ele está aqui, de braços abertos para nos receber, de braços abertos para entrar e habitar no nosso coração. Enquanto essa música vai tocando, você que quiser vir até aqui à frente pode fazer isso, mas peço que todos fiquem com os olhos fechados, orando e clamando ao Senhor revelação dessa palavra. E talvez já que o Senhor vá limpando toda a mentira e trocando pela verdade dEle. Segura, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Em seu passar